Curso em Milagres, capítulo 26. A transição. Tópico 4. Um espaço que o pecado deixou. 1. O perdão é o equivalente que existe nesse mundo para a justiça no céu. Ele traduz o mundo do pecado em uma simples palavra, onde se pode ver o reflexo da justiça que vem de além da porta, atrás da qual está a ausência total de limites. Nada no amor sem limites poderia necessitar de perdão. E o que é caridade dentro desse mundo? Cede lugar à simples justiça depois da porta que se abre para o céu. Ninguém perdoa a não ser que tenha acreditado no pecado e ainda acredite que tem muito a ser perdoado. O perdão, assim, vem a ser o meio pelo qual ele aprende que nada fez que precise ser perdoado. O perdão sempre está naquele que o oferece, até que ele se veja como não tendo mais necessidade de ser perdoado. E desse modo, ele é devolvido à sua função real de criar, que o seu perdão lhe oferece de novo. 2. O perdão faz com que o mundo do pecado venha a ser um mundo de glória, maravilhoso de se ver. Cada flor brilha na luz e cada pássaro canta a alegria do céu. Não existe tristeza e não existe separação aqui, pois todas as coisas são totalmente perdoadas. E o que foi perdoado tem que se unir, pois nada se interpõe entre eles para mantê-los separados e à parte. O que não tem pecado não podem deixar de perceber que são um só, pois nada existe entre eles que empurre o outro para longe. E no espaço que o pecado deixou vazio, eles se unem como um só, em contentamento, reconhecendo que o que é parte deles não foi mantido à parte nem separado. 3. O local santo onde tu estás é simplesmente o espaço que o pecado deixou. E aqui vês a face de Cristo surgindo em seu lugar. Quem poderia contemplar a face de Cristo e não se lembrar de seu Pai como ele realmente é? Quem poderia ter medo do amor e estar no lugar onde o pecado deixou um espaço para que o altar do céu se erga em torres bem acima do mundo e alcance o que está além do universo para tocar o coração de toda a criação? O que é o céu senão uma canção de agradecimento, de amor e de louvor por todas as coisas criadas, a fonte de sua criação? O altar mais santo é erguido onde antes se acreditava que o pecado estivesse. E aqui vêm todas as luzes do céu para se abastecer e aumentar em alegria, pois aqui o que estava perdido é devolvido a elas e toda a sua radiância vem a ser íntegra outra vez. 4. Os milagres que o perdão traz para serem depositados diante da porta do céu não são pequenos. Aqui, o próprio Filho de Deus vem receber cada uma das dádivas que o aproxima cada vez mais de sua casa. Nenhuma delas é perdida e nenhuma é mais valorizada do que a outra. Cada uma lembrança a ele do amor do seu Pai com tanta certeza quanto as outras. Ou melhor, cada uma lembra a ele do amor do seu Pai com tanta certeza quanto as outras. E cada uma lhe ensina que o que ele temia é o que mais ama. Que outra coisa, além de um milagre, poderia fazer com que ele mudasse a sua mente de tal modo que passasse a compreender que o amor não pode ser temido? Que outro milagre existe além desse? E o que mais é preciso para fazer com que o espaço entre vós desapareça? 5. Onde o pecado antes era percebido, surgirá um mundo que virá a ser um altar à verdade. E lá, unir-te-ás às luzes do céu e cantarás a sua canção de gratidão e louvor. E à medida que vem a ti, para serem completas, tu irás com elas. Pois ninguém ouve a canção do céu e permanece sem uma voz que acrescente o seu poder à canção, fazendo com que ela seja ainda mais doce.
cada um se une ao canto no altar erguido dentro da mancha diminuta que o pecado proclamou ser propriedade dele. E o que então era diminuto ressoa com a magnitude de uma canção na qual todo o universo se uniu com apenas uma única voz. 6. O ponto diminuto de pecado que ainda se encontra entre tu e o teu irmão está impedindo a feliz abertura da porta do céu. Como é pequeno o obstáculo que mantém a riqueza do céu longe de ti, e como será grande a alegria no céu quando te unires ao grandioso coro, ao amor de Deus. 5. O pequeno obstáculo. Tópico 5. O pequeno obstáculo. 1. Um pequeno obstáculo pode parecer, de fato, grande para aqueles que não compreendem que todos os milagres são o mesmo. Entretanto, esse curso existe para ensinar isso. Esse é o seu único propósito, pois isso é tudo o que existe para ser aprendido. E podes aprendê-lo de muitos modos diferentes. Todo aprendizado é uma ajuda ou um obstáculo para chegares à porta do céu. Não existe nenhum intermediário que seja possível. Existem 2 professores apenas que apontam para caminhos diferentes. E seguirás o caminho que o professor que tiveres escolhido te apontar. Não existem senão 2 direções que possas tomar enquanto o tempo permanece e a escolha tem significado. Pois nunca será feita uma outra estrada, exceto o caminho para o céu. Tu apenas escolhes se deves ir na direção do céu ou para longe dele, para lugar nenhum. Não há mais nada a escolher. 2. Nada jamais se perde a não ser o tempo, que no final não tem significado, pois ele não é senão um pequeno obstáculo à eternidade, bastante insignificante para o professor real do mundo. No entanto, uma vez que acreditas nele, por que deverias perdê-lo dirigindo-te a lugar nenhum, quando ele pode ser usado para alcançar a meta mais elevada que o aprendizado pode realizar? Não penses que o caminho até a porta do céu seja difícil. Nada que empreendas com o propósito certo, resolução firme e alegre confiança, segurando a mão do teu irmão e marcando o passo no ritmo da canção do céu, é difícil de fazer. Mas, de fato, é duro vagar sozinho e miserável, descendo uma estrada que não leva a nada e que não tem propósito. 3. Deus deu o seu professor para substituir o professor que fizeste, não para entrar em conflito com ele. E o que ele quer substituir foi substituído. O tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. E assim, todo o tempo é passado e todas as coisas são exatamente como eram antes que fosse feito o caminho para o nada. O diminuto tic-tac do tempo no qual foi feito o primeiro equívoco. E todos eles, dentro desse único, também continha a correção daquele equívoco e de todos os que vieram dentro do primeiro. Naquele instante diminuto, o tempo desapareceu, pois isso foi tudo o que ele jamais foi. Aquilo a que Deus deu uma resposta foi respondido e desapareceu. 4. A ti que ainda acreditas que vives no tempo e não sabes que ele se foi, o Espírito Santo ainda guia através do labirinto infinitamente pequeno e sem sentido que ainda percebes no tempo, embora ele tenha desaparecido há muito. Pensas que vives no que é passado, cada coisa que olhas. Aliás, cada coisa que olhas, não viste senão por um instante. Há muito tempo atrás, antes que a sua irrealidade desse lugar à verdade. Antes que a sua irrealidade desse lugar à verdade. Nenhuma ilusão permanece ainda sem resposta na tua mente. A incerteza foi trazida à certeza há tanto tempo que é, de fato, duro mantê-la junto ao teu coração, como se ainda estivesse diante de ti.
5. O instante diminuto que queres guardar e fazer com que seja eterno, passou e sumiu no céu depressa demais para que se pudesse notar que ele tivesse vindo. O que desapareceu tão rápido que nem pôde afetar o simples conhecimento do Filho de Deus, dificilmente pode ainda encontrar-se lá, para que tu o escolhas como teu professor. Só no passado, um passado remoto, por demais curto para fazer o mundo em resposta à criação, esse mundo pareceu surgir. Há tanto tempo atrás, por um intervalo de tempo tão diminuto, que nenhuma nota na canção do céu se perdeu. No entanto, em cada ato ou pensamento sem perdão, em cada julgamento e em toda crença no pecado, esse único instante ainda é chamado de volta, como se ele pudesse ser reconstruído no tempo. Guardas diante dos olhos uma memória antiga. E aquele que vive apenas em memórias não está ciente de onde está. 6. O perdão é o grande liberador do tempo. É a chave para se aprender que o passado se foi. A loucura não fala mais. Não há nenhum outro professor e nenhum outro caminho. Pois o que foi desfeito já não mais existe. E quem pode se encontrar em outra costa distante e sonhar consigo mesmo como se estivesse no outro lado do oceano, em um tempo e lugar que há muito já desapareceram? Em que medida esse sonho pode ser um obstáculo real para o lugar onde ele realmente está? Pois isso é fato e não muda quaisquer que sejam os sonhos que ele tenha. Contudo, ele ainda pode imaginar que está em outro lugar e em outro tempo. Nas formas extremas, ele pode se diluir a ponto de acreditar que isso é verdadeiro e passar de mera imaginação a ser algo no qual ele acredita e depois a loucura, extremamente convencido de que está onde prefere estar. 7. Isso é um obstáculo para o lugar onde ele se encontra? Qualquer eco do passado que ele possa ouvir por acaso é um fato no qual existe para ser ouvido onde ele está agora? E em que medida podem as suas ilusões acerca de tempo e espaço efetuar uma mudança onde ele realmente está? 8. O que não foi perdoado é uma voz que chama de um passado que se foi para sempre. E todas as coisas que apontam para ele, como se fosse real, não passam de um desejo de que o que passou possa tornar-se real outra vez e ser visto como aqui e agora, no lugar do que é realmente, agora e aqui. É isso um obstáculo à verdade de que o passado se foi e não pode voltar para ti? E queres guardar aquele instante amedrontador quando o céu aparentemente desapareceu e Deus foi temido e veio a ser feito como um símbolo do teu ódio? 9. Esquece o tempo do terror que há tanto tempo foi corrigido e desfeito. É possível que o pecado enfrente a vontade de Deus? Pode depender de ti ver o passado e colocá-lo no presente? Não podes voltar atrás, e todas as coisas que apontam o caminho na direção do passado apenas colocam para ti uma missão cuja realização só pode ser irreal. Tal é a justiça que o teu Pai, que é todo amor, garantiu que tem que vir a ti. E da tua própria falta de equidade contigo mesmo, ele te protegeu. Não podes perder o teu caminho, porque não existe caminho que não seja o seu, e nenhum lugar a que possas ir a não ser a ele. 10. Permitiria Deus que seu filho perdesse o seu caminho em uma estrada muito tempo depois da memória do tempo ter passado? Esse curso só vai te ensinar o que é agora, um instante terrível no passado distante, agora perfeitamente corrigido, não causa preocupação, nem tem valor. Permite que os mortos que se foram sejam esquecidos em paz. A ressurreição veio para tomar o seu lugar, e agora fazes parte da ressurreição e não da morte. Nenhuma ilusão passada tem o poder de te manter em um lugar de morte, uma câmara mortuária
em que o Filho de Deus penetrou por um instante para ser instantaneamente devolvido ao amor perfeito de seu Pai. E como é possível que ele seja mantido em correntes que há muito foram removidas e desapareceram para sempre da sua mente? 11. O Filho, a quem Deus criou, é tão livre quanto era quando Deus o criou. Ele renasceu no instante em que escolheu morrer ao invés de viver. E tu não irás perdoá-lo agora porque ele fez um erro no passado, do qual Deus não se lembra e que não está presente? Agora, estás te deslocando para trás e para frente entre o passado e o presente. Algumas vezes o passado parece real, como se fora o presente. Vozes do passado são ouvidas e, então, se duvida. Tu te pareces com alguém que ainda tem alucinações, mas a quem falta convicção daquilo que percebe. Essa é a zona fronteiriça entre os mundos, a ponte entre o passado e o presente. Aqui, a sombra do passado permanece, mas ainda assim, uma luz presente é vagamente reconhecida. Uma vez que é vista essa luz, não pode nunca ser esquecida. Ela não pode deixar de atrair-te do passado para o presente, onde realmente estás. 12. As vozes das sombras não mudam as leis do tempo nem da eternidade. Elas vêm daquilo que é passado e se foi, e não obstruem a verdadeira existência do aqui e do agora. Do aqui e agora. O mundo real é a segunda parte da alucinação, segundo a qual o tempo e a morte são reais e têm uma existência que pode ser percebida. Essa terrível ilusão foi negada em nada mais do que o tempo que Deus levou para dar a sua resposta à ilusão, por todos os tempos e em quaisquer circunstâncias. E, a partir de então, ela não mais existiu para ser vivenciada como se fosse o presente. 13. A cada dia, e em cada minuto de cada dia, e em cada instante de cada minuto, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. E assim morres a cada dia para viver outra vez, até que atravesses a brecha entre o passado e o presente, que não é absolutamente uma brecha. Assim é cada vida, um aparente intervalo do nascimento à morte e mais uma vez a vida, uma repetição de um instante que se foi há muito e que não pode ser revivido. E tudo que existe do tempo não passa da crença louca segundo a qual o que passou ainda está aqui e agora. 14. Perdoa o passado e deixa-o ir, pois ele já se foi. Tu já não te encontras na terra que está entre os dois mundos. Foste adiante e alcançaste o mundo que está na porta do céu. Não existe nenhum obstáculo para a vontade de Deus. Nem existe necessidade alguma de que mais uma vez repitas a jornada que terminou há tanto tempo atrás. Olha gentilmente para o teu irmão e contempla o mundo no qual a percepção do teu ódio foi transformada em um mundo de amor. Tópico 6. O amigo indicado. 1. Qualquer coisa nesse mundo que acreditas seja boa. Qualquer coisa nesse mundo que acredites seja boa, de valor e digna de se lutar por ela, pode te ferir e o fará. Não porque tenha o poder de ferir, mas apenas porque negaste que ela não passa de uma ilusão e fizeste com que fosse real. E é real para ti. Ela deixou de ser nada, e através da realidade que é percebida nela, introduziu-se todo o mundo das ilusões doentias. Toda a crença no pecado, no poder do ataque, no ferimento e no dano, no sacrifício e na morte, veio a ti, pois ninguém pode fazer com que uma única ilusão seja real e escapar ao resto. Pois quem pode escolher manter aqueles que prefere e achar a segurança que só a verdade pode dar?
Quem pode acreditar que todas as ilusões são a mesma e ainda assim afirmar que uma delas é melhor? 2. Não leves a tua pequena vida em solidão com uma ilusão como teu único amigo. Essa amizade não é digna do Filho de Deus e nem poderia ele permanecer contente. Entretanto, Deus deu a ele um amigo melhor, no qual descansa todo o poder na terra e no céu. Aquela única ilusão que consideras amiga obscurece a sua graça e a sua majestade para ti e afasta a sua amizade e o seu perdão do teu abraço de boas-vindas. Sem ele, não tem amigos. Não busques outro amigo para tomar o seu lugar. Não existe nenhum outro amigo. O que Deus designou não tem substitutos. Pois que ilusão é capaz de substituir a verdade? 3. Aquele que habita com as sombras está sozinho. De fato, e a solidão não é a vontade de Deus. Permitirias que uma sombra usurpasse o trono que Deus designou para o teu amigo? Se apenas reconhecesses que por ele estar vazio, o teu ficou vago e desocupado? Não faças de nenhuma ilusão um amigo, pois, se o fizeres, ela não pode deixar de tomar o lugar daquele que Deus chamou de teu amigo. E é ele o teu único amigo na verdade. Ele te traz dádivas que não são nesse mundo e somente ele. A quem elas foram dadas, pode garantir que tu as receba. Ele as colocará no teu trono quando deres lugar a ele no seu.